Fábio Lulinha, o filho do presidente eleito, filho do Lula, vai receber uma indenização da União por atos ilegais. Sabe de quem? Dele mesmo, o juiz Sérgio Moro, o parcial da Lava Jato. Pois é, a gente tem aí durante essa semana uma notícia de uma condenação. Eu vou colocar aqui na tela a notícia para a gente acompanhar e depois a gente vai traçando alguns comentários, né? Só tem a capa aqui que já é autoexplicativa, já fala muito bem, né? Tá, então tem uma juíza aí que está condenando a União a pagar 60 mil para o filho do Lula, porque teve um grampo no telefone dele que foi ilegal e foi liberado justamente pelo Sérgio Moro, que é o cara que, além de grampear, divulgava conteúdo da gravação porque achava que era mais republicano. Cabia a ele decidir. Assim, foda-se, né? Chegou a vazar a gravação de presidente da República para o Jornal Nacional. A gravação da presidente, a presidente no telefonema às 6, às 8 da noite estava no Jornal Nacional. Você imagina isso. Você imagina isso num país civilizado. Né? Desculpa. Não, Eu me revolto, Tássio. Mas é exatamente isso, Álvaro. Eu vou trazer aqui depois um trecho da decisão, mas para as pessoas entenderem um pouquinho, e aí eu vou trazer uma questão que eu acho importante compartilhar para que as pessoas entendam como funciona. As interceptações telefônicas, elas sempre correm em sigilo total, tá? E depois, o que você tem de conteúdo que é realmente criminoso e se vincula à investigação, você pode, por uma questão de interesse público, retirar o sigilo disso. Só que na lei de interceptação telefônica, ela fala que tudo, absolutamente tudo, que não tenha relação com os crimes, precisa ser destruído sem ser publicizado, porque isso invade a intimidade, a privacidade das pessoas. Então, por exemplo, você tem um grampo telefônico em que a pessoa vai falar sobre jogo de futebol, sobre, sei lá, amante que seja, sobre qualquer coisa que não tem interesse público. E ele vai falar, eventualmente, de alguma coisa que envolve aspectos criminais. Então, o que não é necessário, você descarta. E o Lulinha, ele foi vítima de algumas conversas que não tem absolutamente nada a ver com a Lava Jato, nada a ver com situações criminais e que foram publicizadas também pelo juiz em uma atitude que a juíza, nós vamos ler mais para frente, declarou ilegal. E agora um pouco de contextualização. Como alguém que trabalha dentro de uma promotoria de justiça e já acompanhou alguns grampos em interceptações telefônicas, o que normalmente acontece? Eu não sei se vocês vão poder puxar pela memória. Nós tivemos o grampo do Moro sobre o Lula, aquele grampo que a Dilma e eles aparentemente estariam combinando de dar um ministério para o Lula para blindar ele, que depois nós vimos que eles não soltaram os áudios na íntegra e tal, eles selecionaram para induzir mesmo, foi uma coisa de má fé. Só que, se vocês puxarem para a memória, cerca de um mês antes, tá, nós tivemos uma busca e apreensão em que o Lula foi conduzido coercitivamente de maneira ilegal, também isso repercutiu no STF. E o que uma coisa tem a ver com a outra? É muito simples. Quando você pede uma interceptação telefônica, o juiz autoriza aquela interceptação telefônica por um prazo de 15 dias e talvez mais 15 dias, então normalmente é um prazo de 30 dias. O que acontece quando o juiz autorizou? Quem está coordenando a investigação, aí você entre os promotores e os delegados de polícia, eles sabem que aquelas pessoas estão grampeadas. Então, eles precisam aproveitar aquele período de um mês para tentar fazer o máximo possível de prova nas conversas telefônicas de coisas ilegais. Por que é que se cumpriu aquela ordem de busca e apreensão naquele período e por que é que se levou o Lula ilegalmente naquela condução coercitiva? Porque ele estava grampeado. Então, quando você faz essas operações, quando você pratica aqueles atos de condução, de busca e apreensão, e essas pessoas estão grampeadas, essas pessoas vão se desesperar, elas vão ligar para advogado, elas vão ligar para os outros. Eventualmente, o que é comum acontecer, vai ligar para fulano e falar, olha, destrói tal coisa, queima tal papel. Então, isso acontece. Então, todo aquele circo ilegal de conduzir o Lula, ele foi feito propositalmente porque sabia que o Lula estava grampeado. E com tudo isso acontecendo, eles não conseguiram pegar absolutamente nada que fosse criminoso.
Tanto é que eles tiveram que criar aquela distorção do ministério, do Bessias, que ia passar, assinar a portaria e tal, para tentar jogar o povo. Já que a justiça não tinha elementos, eles tentaram jogar o povo, né, contra o Lula, nesse processo todo do antipetismo e do antilulismo, para que isso já fosse até um indício de um direcionamento das eleições que estariam para vir, Álvaro. Então, só para contextualizar essa questão. Não, perfeito. Tá tão completo que fica difícil para mim acrescentar alguma coisa, Tássio. Pois é. Então, só para terminar aqui, eu vou trazer aqui o trecho dessa decisão que condenou o Lulinha. Olha, o levantamento do sigilo... se você quiser fazer a leitura, Álvaro, desculpe. Não, imagina, pode ir em frente, cara. O levantamento do sigilo resultou em nítida violação à intimidade e à vida privada, em afronta à legislação. Ou seja, foi contrário ao que diz a lei. Conclui-se, portanto, a prática de ato ilícito consistente no levantamento de segredo de justiça, incidente nos autos de pedido de quebra de sigilo de dados. Ou seja, uma juíza, em uma ação à parte, ela atestou a ilegalidade dessa condução da Lava Jato. E é por isso que a União, né, porque daí a Lava Jato, né, os juízes, e isso é interessante falar, todos esses atos que são praticados por servidores públicos, inclusive juízes, ou de repente um médico, enfermeiro, você tem um respaldo da União, você tem uma responsabilidade da União, do governo. Então, ele praticou o ato legal, você processa o governo federal e o governo federal vai ter que te pagar. Ele vai ter que pagar o Lulinha, 60 mil reais. Né? Não é muita coisa, mas é 60 mil reais. Né? Não é muita coisa para os padrões deles, talvez. Só que, olha só que interessante, esses atos ilícitos, quando são praticados por um agente, no caso do Moro, cabe direito de regresso. E isso tem um prazo. Então, em janeiro, a nova composição do governo, que vai ter um novo advogado-geral da União, vai ter a prerrogativa de processar o Moro para que o Moro restitua esses 60 mil reais que a União teve que pagar em razão de um erro dele. Então isso é uma coisa que a gente vai ver se vai acontecer aí mais para frente ou não, porque não é justo o governo pagar com o dinheiro dos seus impostos uma indenização por um erro causado pelo Moro. Para onde vai esse dinheiro depois? Qual dinheiro? O governo a indenização paga a indenização. Não, a indenização é dele, é do Lulinha. Vai pro Lulinha. Tudo. Vai pro Lulinha, ele pode fazer o que ele quiser, exatamente, os 60 mil, mais, de repente, algumas taxas de cartório e outras coisas, é dele, é direito de indenização. A juíza entendeu que isso causou um dano moral a ele, porque invadiu a sua esfera de intimidade. Ou seja, ele teve informações privadas expostas de maneira ilegal pelo Sérgio Moro. No CPF, tudinho. Mas daí, acho que a dúvida que fica, o que pode acontecer daqui para frente? Dá para reverter? Não dá para reverter? Com certeza, ainda pode caber recurso e tal, mas isso eu acredito que vai se sedimentar, porque na própria decisão ela menciona que o próprio STF considerou ilegal esses vazamentos, essas publicizações dessas interceptações, inclusive a interceptação do Lula com a Dilma não poderia ter sido dado publicidade, mesmo que o Moro entendesse que fosse uma situação criminosa, porque se envolve o presidente da República, a prerrogativa, né, de foro, o tal do foro privilegiado que a presidente Dilma tem, seria no STF. Então, seria uma decisão que caberia ao STF dar publicidade ou não e abrir uma investigação ou não com relação àquilo. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco.
E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.